A série que traz as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026 está no ar. E nesse 28º episódio vamos falar da Tchequia, ou então a República Tcheca, como era chamada antigamente. Você quer saber quem são os principais jogadores, treinador, estilo de jogo, como é que foi o ciclo e como a equipe chega para esse Mundial, tudo isso e muito mais a gente vai falar a partir de agora. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo de 2026 que está chegando. Deixe seu like, se você é novo aqui, se inscreva, seja bem-vindo e todos vocês assistam o vídeo até o fim e deixem a opinião. O que vocês acham da seleção da Tchequia? Vamos lá! País de 10 milhões de habitantes, né, que se separou da Eslováquia de forma amigável no Tratado de Veludo em 1993, e aí se tornou a República Tcheca, que agora é chamada de Tchequia. Tem o legado, ela herdou o legado, segundo a FIFA, da Tchecoslováquia. Então, é uma seleção que vai para a sua 11ª Copa do Mundo e tem 2 vice-campeonatos. Chegou na final 2 vezes, em 1934 na Itália e em 1962 no Chile. Tem também campanha de quartas de final em 38 e em 90. É uma seleção que era muito habituê de Copa lá no começo do Mundial. Então a Tchecoslováquia foi muito tradicional nas primeiras Copas do mundo, né? Mas quando virou República Tcheca, parou de se classificar para o Mundial, disputou em 2006, caiu na primeira fase e agora vai tentar, né, jogar seu primeiro jogo de mata-mata em Copa do Mundo como Tchequia. Vamos a esse ciclo, né? Eliminatórias para Euro, conseguiu aí uma boa campanha, grupo que tinha Polônia, tinha Albânia, grupo equilibrado, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, se classificou para a competição, mas caiu na primeira fase num grupo que tinha Portugal, Turquia e Geórgia, só um pontinho contra a Geórgia nesse grupo. Nas eliminatórias para a Copa, caiu no grupo da Croácia. Teve até uma campanha em números que não foi muito ruim, né? Mas em desempenho deixou um pouco a desejar muitas vezes e assim, tem 2 resultados muito decepcionantes aí. A derrota por 5-1 para a Croácia, jogando fora de casa, e a derrota para as Ilhas Faroe, né? Uma coisa que vai ficar marcada na história do futebol da Tchequia. Essa derrota, tanto que esse resultado quase colocou as Ilhas Faroe na briga pelo segundo lugar do grupo, né? Tivesse mais algumas rodadas, era capaz da gente ter disputa pela posição. Na Nations League, foi rebaixada na Liga A, ali, que foi disputada um pouquinho antes da Copa de 2022, mas ganhou o seu grupo na Liga B agora, então está de volta à Liga A para a próxima Nations League. E nos amistosos, 6 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, né, invicta nos amistosos nesse ciclo de 3 anos e meio, de uma Copa até a outra. Poucos jogos contra seleções realmente relevantes, né? Mas tá uma marca aí de uma seleção que perdeu pouco, né? Se você for olhar os resultados, são poucas derrotas da Tchequia desde o final da Copa de 2022, isso é muito interessante. E a classificação para a Copa, ela vem na repescagem. E na repescagem, a Tchequia, ela passa 2 vezes nos pênaltis, né? Em casa contra a Irlanda, um jogo que a Irlanda foi melhor, teve mais chances e merecia ganhar. Os tchecos avançaram nos pênaltis. E contra a Dinamarca, ela também foi dominada, a Dinamarca foi melhor, mas a Tchequia também avançou nos pênaltis. Então, assim, para mim, é uma grande surpresa a Tchequia estar na Copa. Eu acho que ela foi aí beneficiada por esse regulamento que não é legal da UEFA de ter sorteio pro mando. Quem tinha que ter mando na repescagem era o time de melhor ranking. Então esse jogo deveria ter sido na Dinamarca e não na Tchequia. Mas, enfim, foi o regulamento, foi como foi e conseguiu passar, teve mérito nos pênaltis para passar. Mas assim, eu me surpreendo de ver a Tchequia na Copa do Mundo depois do que a gente viu no ciclo. Tanto é que depois da derrota para as Ilhas Faroe, o Hasek, treinador anterior, não resistiu, obviamente, né? E a Tchequia foi buscar, na virada de 25 para 26, um novo treinador. Então ela chega com um treinador novo que estreou na repescagem, estreou no jogo contra a Irlanda, que é o Miroslav Kubek, que tem 74 anos. Ele seria o técnico mais velho desta Copa do Mundo e da história das Copas, não fosse o retorno
do Dick Advocaat para Curaçao. E o Kullback é um daqueles treinadores locais, né? A vida inteira ali treinou muitos times lá no Campeonato Tcheco. Tem poucos títulos, né? Tem poucas conquistas na carreira. E tá aí desde 1983 como treinador. É um cara muito experiente que mudou o sistema de jogo de linha de 4 para 3 zagueiros. E tá tentando dar consistência para essa Tchequia poder chegar forte na Copa do Mundo. Bom, vamos começar aos destaques, né, com o Patrick Schick, atacante do Bayer Leverkusen, que foi aí um dos grandes craques daquele Super Leverkusen do Xabi Alonso, né, que nesse ciclo de uma Copa para outra foi uma das grandes histórias do futebol europeu, e o Schick jogando até muitas vezes como um segundo atacante ali atrás do centroavante, ou então como um próprio centroavante. Ele faz bem essas duas funções, ele tem uma velocidade interessante e tem altura, tem explosão física, bate muito bem na bola, né? E vem de 22 gols nessa temporada, segue jogando muito bem lá no Bayer Leverkusen. E outro nome importante, a quem eu homenageei aqui com a camisa do West Ham, é o Thomas Souček, que é volantão da equipe da Premier League, 31 anos, jogador de muita experiência, né? É um líder dessa seleção. Recentemente ele perdeu a faixa de capitão com um novo treinador. Mas aparentemente, pelo que eu pude ler na imprensa tcheca, isso não teve tanto problema assim em questão de vestiário. A faixa de capitão foi para o Krejci, e o Souček é um cara que é uma liderança, independentemente, né? Um cara que dá muita ali calma, tranquilidade para o time lidar com as situações, né? Até porque é uma seleção muito resiliente, que fica muito tempo se defendendo, e o Souček ainda está fazendo gols, né? Seus golzinhos, principalmente jogadas de bola parada. São 6 gols nessa temporada com os Hammers. Então vamos falar do Krejci, zagueirão que joga com a 7, né? Curioso. Ele é um zagueiro daqueles que sai muito para o jogo, ali muitas vezes vira quase um lateral esquerdo, principalmente no sistema de 3 zagueiros que a Tchequia joga, tem muita presença de área, né? Tanto que ele fez o segundo gol contra a Dinamarca, ele fez gol contra a Irlanda, um dos trunfos do time nas bolas paradas ofensivas, e é um zagueiro que tem mobilidade, está jogando muito bem lá no Wolverhampton da Inglaterra, e assim, assumindo a faixa de capitão com 27 anos na seleção, mostrando aí que tem muito a oferecer. Certamente é um grande destaque, vocês vão ouvir muito falar dele na primeira fase, pelo menos, da Copa do Mundo. Outro nome que eu acho muito interessante é o companheiro do Endrick lá no Lyon, né? A galera que está assistindo jogos do Lyon, por conta do Endrick, está vendo jogar também o Pavel Tsuk, que é um cara que é destro, joga pelo lado esquerdo, tem essa opção de bater de longe, mas ele gosta muito de encontrar passes em diagonal. E é um cara que tem essa qualidade, né? Tem 15 gols e 10 assistências nessa temporada, vive um ótimo momento e é um dos principais trunfos ofensivos da seleção da Tchequia. Outro que jogava no West Ham é o Vladimir Coufal, né, que hoje em dia está no Hoffenheim, jogador que já tem uma bagagem, que tem uma experiência, né, está com 33 anos de idade, e o Coufal, desde a Premier League, a galera que acompanha a Premier League há muito tempo lembra, né, aquele cara do lateralzão para a área, né, é um daqueles jogadores que bate aquele lateralzão forte para a área como se fosse um escanteio, e a gente vai ver aqui, no estilo de jogo da Tchequia, que a bola parada é o principal trunfo dessa seleção, a bola aérea. Então o Coufal é muito importante nisso, além de ser um cara que tem experiência e que faz essa parte defensiva, né? Ele está jogando como ala, com o Kullback, e é um ala um pouco mais defensivo. E no gol temos o Kovar, goleirão do PSV, campeão holandês. A disputa no gol era entre um goleiro do Ajax e um goleiro do PSV, né? Curioso, mas o Aros, ele teve uma lesão muito complicada de LCA, ele que pertence ao Liverpool e está emprestado para o Ajax, então o Kovar ganhou essa posição e assim, ele foi o grande herói, né? 2 classificações nos pênaltis e as 2 com o Kovar sendo aí o protagonista, especialmente contra a Irlanda, que ele defende 2 cobranças. Vamos então ao campinho. O Kullback jogou os 2 jogos com 3 zagueiros, defendendo com linha de 5, me parece que vai ser assim mesmo
o sistema para a Copa do Mundo, né? O Kovar é o goleiro, o Holes, zagueiro do Slavia Praga, é o titular, mas a gente tem que aguardar para ver como que o Martin Vitic vai voltar da lesão, né? Ele está com problema no tornozelo e o zagueirão do Bolonha, eu acho que tem mais capacidade para ser esse jogador pela direita, dá um upgrade maior para a defesa. O Heranat do Hoffenheim joga pelo meio e o Krejci pelo lado esquerdo, né? Aí nas alas o Kufal, titular absoluto, jogador aí que tem muito tempo de seleção, e aí, só que na esquerda tem uma briga, né? Tem o Jurasek do Slavia Praga e o Zeleny do Sparta Praga. O Jurasek foi titular com o Kubek, mas a gente não pode esquecer que o Zeleny foi líder de assistências na campanha das eliminatórias para a Copa, com 3 assistências. Então acho que pode ter uma disputa aí. No meio, a gente tem o Souček como esse volantão e o Darida, aquele mesmo, do Hertha Berlim, ele mesmo. Ele que está jogando no Hradec, jogador veterano já de 35 anos, está jogando no 4º colocado do campeonato da Tchequia, né? Mas o experiente Darida ainda é titular da seleção. Tem a opção também do Provod. É que o Provod é daqueles jogadores que jogam em várias funções. Ele pode jogar mais à frente, por exemplo, com o Schick sendo centroavante, porque ele é um cara que dá passe, dá qualidade sem perder estatura, porque ele também é um cara muito alto, também é esse cara para disputa de bolas, para duelos, só que ele tem um pouco mais de capacidade com bola. O Provod foi titular nos 2 jogos com o Kubek, então ele pode ser titular na Copa também. Ele foi volante num jogo, no primeiro jogo contra a Irlanda, no lugar do Darida, e foi aí um jogador que está na posição que no campinho está do Tiki, com o Tiki jogando avançado, com o Chori saindo do time. Então tem essas 2 opções, então o Provod é um nome que pode ser muito utilizado. A gente tem também o Alex Kral, jogador que já está na seleção há um bom tempo, né? Já jogou Premier League, está lá no União Berlim. Tem o Sadlek, do Slavia Praga, que também é uma opção interessante para compor esse meio campo, e o Lucas Cherv também. O Lucas Cherv foi titular com o treinador anterior, muitos jogos, né? Ele que faz essa função de volante, jogador do Viktoria Pilsen. Indo para frente, então tem, o Sulk ali pela esquerda é fato. E o Schick titular também é fato. Vamos entender jogo a jogo como que o Kubek vai jogar. Contra a Irlanda, ele usou Schick e Chori, né? Porque o Schick pode fazer aí tanto um centroavante como um segundo atacante. Contra a Dinamarca, ele tirou o Chori, que é jogador do Slavia Praga, e deixou o Tiki lá na frente. Então, eu acredito que assim, vai depender do adversário, do que ele quiser, do quanto que ele quiser de duelo físico, de força física, de estatura para a equipe, para colocar 1 ou 2 desses jogadores com mais características, né? A gente não pode esquecer do veterano Vidra. O Vidra também ainda está. É uma seleção que tem vários jogadores veteranos. Ele está jogando no Viktoria Pilsen. Tem também outros jogadores que entram bastante, né? Tem o Chichil, que é um jogador que perdeu o pênalti, aliás, nessa repescagem para a Copa. O Kuzay é um jogador que jogava ali pelo lado esquerdo, principalmente com o técnico anterior. Pelo lado direito, se ele quiser um pouco mais de jogada de ponta, ele pode colocar o Vaclav Cherny, jogador do Besiktas, da Turquia, e aí você deixa o Tiki mais como um centroavante. Nesse lado do campo tem a opção do Karabet, também jogador do Lyon, então, que aí teria até essa coisa de ser companheiro de equipe do Sul, que tem um pouco mais de entrosamento, né? Então tem opções aí. Se a gente pegar a espinha dorsal do recorte pequeno do Kubek de 2 jogos como técnico, é essa que está no campinho. Mas tem essas várias opções aí. Se você acha que pode ter outros jogadores para entrar nesse time da Tchequia, coloque aí nos comentários. E agora vamos para os prints. Bom, não dá para começar para falar de como pode jogar a Tchequia sem falar de bola aérea. É a grande jogada.
Vou ser bem sincero com vocês vão ver uma seleção que vai buscar ser resiliente na defesa e buscar gols em bola aérea. Claro que tem jogada de transição também que é forte, mas o forte mesmo é bola parada. Muita jogada de bola parada para aproveitar a estatura desses jogadores, né? Aqui a gente está vendo o gol contra a Irlanda, marcado pelo Craig, escanteio cobrado pelo Sadilek, e no primeiro pau o Crate se antecipa, né? Tem a dobra em cima do camisa 11, aí o Crate consegue escapar e ele faz a cabeçada, mas você vê que ficam aí 2 jogadores na sobra, e aí todos os caras grandões aí na área, né? O Chique, o Shori, o Hiranati, todos os jogadores ali buscando esse toque de cabeça. Todo escanteio a favor da República Tcheca, lateral também, com o Kufal, principalmente pelo lado direito, falta para poder cruzar na área, é um perigo para o adversário. É a grande jogada da seleção da Tchequia, não tenha dúvida. E aí tem vários caras que batem bem na bola, né? Como o Provod, como o Sadlek, como o Jurasek, como o Darida. Então é uma jogada para ficar atento, com certeza. Bom, aqui tem a transição, né? Que é a segunda principal jogada da Tchequia, principalmente se acontece isso aqui. O Sult recebendo do lado esquerdo para poder abrir velocidade, né? Se você coloca um jogador mais rápido e o Tique de centroavante, fica uma transição um pouco mais veloz, porque o Tique, apesar de não ser um velocista, ele tem um arranque ali para primeiros passos, um arranque forte. Se você deixa Chori e Tique, fica uma transição mais lenta e você passa a depender mais dos cruzamentos quando você tiver posse. Mas o Sult é o cara que pode encontrar bons passes para gerar uma boa transição. E aqui vamos ver o desenho da Tchequia se defendendo com o Kubek, né? Com o Kubek, é um time que defende em linha de 5. Defendia até em linha de 4 com pequenas variações para a linha de 5 com o treinador anterior, mas agora é linha de 5, os alas baixam, e aí tem essa linha de 4 aí à frente da defesa, com o Darida sendo esse primeiro homem, né? O Sulchek saltando às vezes para pressionar, e o centroavante fazendo essa função aí no primeiro combate. Se você deixa o Tique como centroavante, você dá para ele concessões defensivas. Se você deixa o Tique como segundo atacante, ele tem que defender mais. Então é uma escolha que o treinador tem a fazer. Vamos projetar, galera, esta Copa do Mundo para a nossa querida Tchequia. Estreia em Guadalajara no primeiro dia da Copa, dia 11, contra a Coreia do Sul. Depois vai até Atlanta enfrentar a África do Sul e fecha sua participação na primeira fase contra o México no estádio Azteca. Assim, a República Tcheca não jogou melhor que seus adversários na repescagem. Não esperava vê-la na Copa do Mundo, achei que o ciclo foi decepcionante, mas dito tudo isso, deu muita sorte no sorteio. O caminho é muito acessível. A gente está falando de uma seleção que, assim, olhando os 4 elencos, é a seleção mais forte do grupo. Claro que tem a situação do México no fator casa, que pode fazer a diferença. Mas olhando os 4 elencos, é a seleção mais forte no papel. Claro que tem a situação do técnico que chegou faz pouco tempo, tem todos esses agravantes. É uma seleção que gosta de se defender e buscar aí, como eu disse, escanteio, falta. Então, pode sofrer também em jogos que tenha que ter a posse, né? Mas quando sai na frente, se sente muito confortável. Assim, dá para brigar pelo primeiro lugar do grupo. Eu acho que a briga, na teoria, é contra o México pelo primeiro lugar do grupo, principalmente porque a Coreia do Sul não vem bem. E avançando em primeiro, pega um terceiro colocado e aí pode ir seguindo aí na Copa até uma oitavas de final, que aí seria teoricamente contra a Inglaterra ou contra a Croácia, que foi contra quem foi goleada, né? Se passar em segundo, pega o segundo do grupo B, que também é um confronto acessível. Então, assim, a Tchequia, ela tem totais condições de chegar ao menos nas oitavas de final, porque tem um grupo acessível e passando em primeiro ou segundo, um mata-mata equilibrado e acessível. Então, dá para esperar, não será nenhuma surpresa ver os tchecos, a Tchequia, jogando as oitavas de final dessa Copa e ganhando aí seu primeiro jogo de mata-mata. Dá para fazer isso, certo?
É isso, gente. Tem muito vídeo para vocês maratonarem aqui. Então curtam, compartilhem, comentem, assistam, vão estudando aí para a Copa do Mundo. E eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Até onde vocês acham que vai a Tchequia nessa Copa do Mundo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.